Saudações a todos e a todas, muito boa noite. Peço a atenção de vocês, porque a gente vai começar agora o segundo debate para diretor-geral do nosso campus, do Campus São Sebastião. E aí a gente vai apresentar qual vai ser a dinâmica do debate, com suas regras, o regramento que foi estabelecido pela Comissão Eleitoral Central, em resolução que está disponível para todos, resolução número 2. E a gente vai falar de todos os blocos, mas antes disso eu gostaria de convidar os candidatos à mesa, o Fernando, o Vitor e o professor Robson Caldas, para compor a mesa. Bem, pessoal, foi solicitado que se fizesse uma observação, que os números dos candidatos eles foram sorteados. Então, em uma sessão da Comissão Central, os números de todos os candidatos à direção-geral de todos os campos foram sorteados de 1 a 30, então, só para deixar isso claro aqui. Tá? Não foi escolha de candidato nenhum. Pessoal, vamos lá? Então, olha só, vamos entender a dinâmica do debate. Pode passar. O debate ele terá 4 blocos. Desses 4 blocos, o primeiro ele vai ser dedicado à apresentação do candidato e suas propostas. Em cada um dos 4 blocos, você vai ter o sorteio da ordem que cada candidato vai falar ou responder. Ok? Pode passar? Tá. Volta lá. No segundo bloco, a gente tem a pergunta. No segundo bloco, a gente tem a pergunta entre os candidatos. Mais uma vez, será sorteada a ordem dos candidatos e eles farão as perguntas em 2 rodadas. Então, o candidato sorteado 1 pergunta para o 2 pergunta para o 1, e assim a gente vai fechar esse bloco 2. Entre o segundo e o terceiro bloco, teremos um intervalo breve de 3 minutos. Então, são 3 minutos em que os candidatos podem conversar com seus assessores. Cada um tem direito a 2 assessores, então eles podem ter esse espaço aí, esse tempo, enquanto a gente espera para começar o terceiro bloco do debate. No terceiro bloco do debate, são feitas, sorteadas, perguntas que foram submetidas por vocês da comunidade. Então, para cada setor da comunidade, aqui dizendo estudantes, técnicos administrativos e docentes, vão ser sorteadas 2 perguntas. E todas as perguntas que serão sorteadas vão ser submetidas a ambos os candidatos. De forma que também será feito um sorteio para definir a ordem de quem responde primeiro, mas a cada rodada, a cada pergunta, essa ordem é invertida. Tá certo? Existe alternância na ordem. Depois do terceiro bloco, tem mais um intervalo de 3 minutos. E, para finalizar o 4º bloco, os candidatos vão fazer suas considerações finais e a gente encerra assim, mais uma vez, encerra bem o segundo debate. Ok? É importante falar, a ordem das falas, eu já disse, vai ser sorteada por sorteio. O mediador controlará o tempo do candidato, evitando que seja ultrapassado. Então, eu peço a compreensão de vocês, se a gente, em algum momento, precisar ser mais... tem que parar, terminou. A gente só vai estar seguindo a regra. E não é permitido os candidatos utilizarem dispositivos eletrônicos durante o debate. A gente preza, né, que o debate seja pautado pelos princípios da ética e do decoro. O candidato que sofrer ataques e ofensas pessoais poderá solicitar o direito de resposta ao mediador. O direito de resposta será de 1 minuto, caso deferido. O deferimento ou indeferimento é feito pela comissão eleitoral que está aqui, a comissão eleitoral local do Campus São Sebastião, que está aqui para fazer tomar essa decisão. Sim, importante, o artigo 17. No caso do debate ser realizado de forma presencial, não será permitido manifestações da plateia.
e cada candidato só poderá estar acompanhado de 2 auxiliares. Eu sei que muitas vezes a gente acaba, vamos tentar se conter e se deter aqui às falas dos candidatos. O mediador terá amplos poderes para poder intervir na condução dos trabalhos, podendo cortar a palavra, suspender o debate, além de outros encaminhamentos. Todos esse regramento está todo disponível na resolução 2, que foi construída pela Comissão Eleitoral Geral. Então, vamos para o primeiro bloco. E, como eu falei para vocês, em cada bloco, a gente vai fazer o sorteio. Já estão aqui os nomes dos 2 candidatos. Então, nesse bloco, cada candidato tem 5 minutos para fazer a exposição, se apresentar e apresentar também suas propostas. Então, vamos começar aqui, fazer o sorteio. Quem começa é o candidato Robson Caldas. Então, tem 5 minutos. Pode começar. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado. Agradecemos a presença da comunidade aqui no período noturno para mais uma rodada de debate. A gente passou em todas as turmas apresentando a nossa candidatura, apresentando as nossas realizações, as nossas propostas para prosseguir o nosso trabalho. Fazendo uma avaliação do dia de hoje, realmente tivemos um debate muito aguerrido pela manhã. A gente espera fazer um debate mais propositivo agora à noite, com troca de ideias, com ampla discussão, e que a gente possa apresentar para a comunidade o que é melhor para a comunidade, né? Então, o que a gente está propondo na nossa candidatura é uma continuidade, onde a gente vai tentar congregar os professores, os estudantes e os técnicos para a finalidade da instituição, que é fazer ensino, pesquisa e extensão que esteja atendendo às demandas aqui locais. Então, para isso, a gente pretende fazer a entrega tão sonhada do nosso Centro de Formação Tecnológica, com laboratórios novos que estejam à disposição dos cursos aqui do campus. Também pretendemos reavaliar as ofertas que nós temos dos nossos cursos, para aprimorar a oferta aqui para a nossa comunidade, incluindo questões de horários, tipos de modalidades, incluindo também a questão da pós-graduação, né? Então, nosso campus esteve sempre engajado, inclusive pelo cuidado com o aluno. Então, a gente quer pautar isso também na nossa segunda gestão. Nosso cuidado foi, além da iluminação interna aqui dentro, além da maior segurança dos alunos ao colocar seus veículos aqui dentro. Além disso, a gente foi atrás dos nossos alunos durante a pandemia, a gente não desistiu dos nossos alunos, fizemos programas exitosos que possibilitaram que eles não abandonassem a nossa escola. Agora, a gente vai ter um novo passo, que é recuperar as aprendizagens, que é recuperar o nosso alunado, que é trazer a comunidade aqui para dentro. E saibam que o trabalho que o professor Robson desenvolveu com os colegiados, integrando-os, fazendo-os trabalharem cooperativamente, e também com os técnicos administrativos, foi essencial para que a gente mantivesse a nossa escola funcionando, a busca pelo orçamento, e eu creio que a gente vai também, agora que está debutando, né, o IFB faz 15 anos, que a gente possa se consolidar aqui na nossa cidade. Então, este ano, a gente vai entregar aqui o nosso Centro de Múltiplas Funções, vamos entregar aqui o nosso Centro de Formação Tecnológica e vamos entregar um projeto bonito para a comunidade. Nós também estamos atrás de perspectivas de melhorar a infraestrutura que nós já temos. Então, já estamos com diálogo com representações parlamentares, com o Ministério da Educação, para a ampla reforma dos prédios que aqui existem. Já há o projeto pactuado para a gente entregar um refeitório e já vai ser iniciado este ano. Já iniciamos o projeto de alimentação escolar, tão demandado pela comunidade, tão necessário, ainda que não seja o suficiente. Então, a gente também já está com diálogo aberto com o MEC para poder buscar esses recursos de financiamento próprio, que o governo federal ainda não o faz. Também estamos com cuidado, pessoal, com as mães. Então, as mães aqui no campus São Sebastião têm um olhar atento do professor Robson e da sua equipe. Então, com o apoio da equipe da Ludoif, aqui a professora Tereza Alice, professora Blenda, professora Mônica, Tereza Bernardetti, a gente construiu um programa exitoso que a gente quer manter. Um programa exitoso que permite que as alunas mães prossigam aqui na nossa instituição com seus filhos sendo devidamente assistidos.
então a gente já está construindo espaço maior, vai ter um espaço para amamentação, para o curso de desenvolvimento de sistemas educacionais, também vai ter 2 laboratórios novos, né? Para a área de secretariado, teremos escritório modelo de gestão de negócios, espaço para empreendimentos incubados. Então, são o cuidado que o professor Robson tem com a comunidade. Então, a gente espera que vocês possam nos confiar esse trabalho que foi referendado aí pela nossa comunidade. Durante 3 anos, a gente fez a avaliação da gestão e tivemos nota 8, acima de 8, nas 3 diretorias. Tivemos ainda, na maioria dos quesitos, 80% de ótimo e bom. Então, é um sinal que a gente está fazendo um trabalho dedicado, a gente se dedica por essa comunidade, a gente sonha por um IFB melhor e maior para toda a comunidade de São Sebastião. Então, para encerrar minha fala, a gente pede que quarta-feira que vem vocês votem no 19 para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho lindo, e agradeço aqui a todos os nossos apoiadores que vêm construindo essa campanha linda com a gente. Muito obrigado, boa noite a todos. Agora o candidato Fernando Vitor vai apresentar suas propostas e se apresentar também. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos aí a essa rodada de debate. É um ponto alto, né, da democracia aqui no Instituto Federal. E, para começar minha fala, eu vou me apresentar para vocês, né, enquanto candidato a DG, quem é Fernando. Eu sou filho de mãe solo, nascido em Goianésia, interior de Goiás, vindo de uma região carente, criado com 4 irmãos, mãe que um salário mínimo colocou os 4 na universidade. Entrei na UNB no ano de 2004, lá residi em moradia estudantil, vivi com a minha bolsa, com o meu auxílio permanência de R$300, era o que eu tinha para sobreviver, e passei por todos os auxílios que tinha, auxílio alimentação, auxílio transporte, vale moradia, auxílio livro, todos os tipos de auxílio Fernando conheceu. Fui coordenador da Secretaria Nacional das Casas Estudantes, fui presidente do CA de Física, fui do DCE da UNB. Então, eu tive uma militância estudantil ativa durante meu período de formação. Assim que entrei na pós-graduação, fui representante dos alunos de pós-graduação também. Então, essa é a vida de Fernando. Por que resolvi me candidatar a DG nesse momento? Me candidatei porque eu quero colocar uns contrapontos na visão que temos aqui hoje. Eu quero apresentar para vocês uma ideia nova, uma ideia de trazer os estudantes de volta ao debate, onde os estudantes irão, sim, propor as ideias e as políticas pautadas do IFB. O IFB existe por causa dos estudantes. Nada mais justo de que vocês estejam em todos os debates, em todos os espaços políticos e decisórios do campus. Então, Fernando sendo eleito, a gente começa a implementar uma política onde os estudantes terão mais voz, mais fala e mais vezes dentro do campus São Sebastião. Para além disso, iremos melhorar a infraestrutura, fazer a cobertura entre blocos para que a gente pare de pegar chuva quando vá para o bloco do laboratório. Se conseguir dinheiro, através de emendas parlamentares, e a luta já começou, cobrir o meio do bloco aqui, porque os nossos servidores terceirizados sofrem muito durante o período de chuva. Eles têm que ficar rapando água ali. Por mais que a chuva seja curta, por mais que seja pequena a chuva, alaga todo o prédio. O prédio foi mal construído. Então, vamos cobrir o Interblocos. Vamos reformar esse auditório, que está bem largado. Podemos ver, olhando para cima, a gente observa aqui. Então, iremos reformar o auditório. Iremos fazer parcerias com a comunidade de São Sebastião. Eu sou morador de São Sebastião, moro ali no João Cândido, venho com a minha bicicleta para o campus quase todos os dias, só não venho o dia que está chovendo, que tenho que vir com carro, mas conheço a comunidade, participo da vida ativa da comunidade, vou em reuniões de bairro, luto com a administração para melhorias da cidade e quero trazer toda essa comunidade para dentro de São Sebastião e, por isso, nossa proposta, nossa campanha vem com o slogan Orgulho de ser São Sebas, porque é aqui que eu moro, aqui que eu vivo, e esse aparato público que foi colocado aqui é nosso, é da nossa comunidade, e vocês têm que se empoderar disso aqui. Então, vamos trazer a comunidade aqui para dentro, fechar parcerias para que nossos alunos tenham empregos dentro da cidade de São Sebastião. Para isso, vamos andar nos comércios de São Sebastião, nas empresas, e fechar parcerias de estágio, que é o primeiro caminho à porta aberta para que a gente possa entrar na vida ativa aqui de São Sebastião. Então, tudo isso é proposto.
voltada para os estudantes, propostas voltadas para a integração do ensino, pesquisa e extensão. Iremos fomentar a ajuda a grupos de pesquisa, para que eles possam ter recursos para trabalhar, para desenvolver seus projetos. Iremos criar um grupo responsável pela prestação de conta desses projetos, um grupo que vai se capacitar e ficar especialista, porque hoje o grande entrave dos grupos de pesquisa é a hora da prestação de conta, porque os pesquisadores travam muito, a prestação de conta é muito burocrática e ele perde tempo fazendo essa prestação de conta, quando eu posso criar um grupo específico para isso, com bolsas de programa de estágio, para que esses alunos, alunas ou técnicos se especializem em uma área, fazer a prestação de contas, liberando o pesquisador para fazer o que é necessário, que é a pesquisa e a extensão. Então, gente, proponho para vocês aqui uma reflexão. Será que estamos bem hoje? Será o que enxergamos para o futuro? Será que essas propostas cabem para vocês? Se sim, votem 17, no dia 17. Meu nome é Fernando, estou aqui para trazer para vocês um olhar diferente, um olhar carinhoso. Peço desculpa, às vezes as minhas propostas podem ser mal interpretadas. Fiquei sabendo que setores estavam levando que eu estava falando mal do setor. Jamais, gente. Nossos técnicos, nossos servidores, nossos professores trabalham com aguerrimento, trabalham com um trabalho exímio, são dedicados. Então, jamais falarei mal dos nossos professores. Tempo. Obrigado, gente. Vamos agora para o segundo bloco, onde os candidatos vão fazer perguntas entre si. Aqui, cada candidato que for perguntar, terá 1 minuto para fazer a sua pergunta. O candidato respondente terá 3 minutos para responder. E o perguntante tem a opção de réplica, caso ele deseje, de mais 1 minuto. Como em todos os blocos, a gente vai fazer o sorteio de novo para determinar quem vai ser o primeiro a perguntar. Selo Cristiano de garantia. Candidato Robson vai fazer, então, a primeira pergunta. Você tem 1 minuto. Então, vamos lá. Boa tarde, professor Fernando. Eu gostaria de saber que propostas que o senhor tem para a questão da desburocratização, né, para além da questão dos grupos de pesquisa que o senhor citou, que propostas que o senhor implementou na sua gestão, né, para os colegas saberem, para melhorar essa questão da desburocratização nos processos internos do campus. E que outras propostas para essa desburocratização o senhor poderia apresentar para os nossos professores, o nosso assistente estudantil, os nossos técnicos, enfim. Obrigado. Três minutos para a resposta. 3. Boa noite. Então, obrigado pela pergunta. Quando ainda na gestão, mas mesmo antes da gestão, quando o coordenador de pesquisa e extensão, que era a coordenação que existia antes, que foi separada em 2, a gente levou um papel para as desburocratizações somando. Toda vez que a gente tinha qualquer campo de pesquisa aqui dentro do Instituto e fomos fazer certificados, os certificados eram travados dentro do RA. A gente liberou esses certificados, garantiu que os certificados chegassem aos estudantes. Quanto coordenador de pesquisa, dentro da PRPI, a gente limitou o trâmite, que era feito através de o pesquisador passava por dentro da coordenação de pesquisa e extensão do campus, ia para a PRPI analisava o processo, voltava para o campus, voltava para o pesquisador e fazia todo o caminho de volta pelo menos 3 vezes. Lá dentro, a gente desburocratizou isso colocando um meio digital. Na época, não existia SGA nem SWAP, era por Drive, e a gente colocou dentro da PRPI o Drive para que o pesquisador mandasse direto para a PRPI e depois, sim, fosse analisado pelo campus. Propostas para o futuro. Fazer com que essas amarras burocráticas que existem acabem. Hoje, fazer pesquisa no Instituto é muito complicado. Eu tinha um projeto de pesquisa, passei, ganhei o recurso na FAP e apresentei o mesmo projeto dentro do Instituto Federal e ele voltou 2 vezes para que eu corrigisse metodologia. Perguntei qual era o físico que tinha analisado minha metodologia. Não tinha.
foi dentro da PRPI analisado. Então, a gente vai acabar com isso. Vamos fazer como faz o PIBIC. O PIBIC hoje é bem mais tranquilo do que uma proposta de pesquisa. Vamos colocar os projetos e, em vez de ficar fazendo relatórios a cada 6 meses, vamos pedir para a reitoria que os relatórios sejam no final do projeto. Se o projeto dure 2 anos, por que não fazer o relatório só daqui 2 anos? Por que ter que fazer relatórios a cada 6 meses, se a cada 6 meses a gente não muda em nada no Instituto, a gente não muda em nada na nossa pesquisa, a gente não avança? O pesquisador sabe que 6 meses é um tempo muito curto. E esse tempo perdido fazendo relatório, como eu coloquei aqui, é um tempo que o pesquisador poderia estar ali fazendo. Então, vamos lutar dentro das instâncias coletivas para que a gente elimine essas burocracias e para que a gente avance cada vez mais para diminuir o uso de papel, uso de máquina, entraves com os professores, entrave com os estudantes e lutar para que os técnicos também tenham o direito de fazer pesquisa. Então, quando a gente desamarrar tudo isso, colocando gente nos âmbitos coletivos, gente dentro das decisões do campus, a gente vai conseguir olhar para o futuro e enxergar um futuro melhor no campo da pesquisa dentro do Instituto Federal de Brasília. Obrigado. O candidato Robson tem uma réplica com o tempo de 1 minuto. Bem, pessoal, ações da gestão do professor Robson, que a gente empoderou as coordenações de diretoria para serem tomadas durante a pandemia, inovações que nós tomamos, como os fluxos para a matrícula. Hoje já se faz a automatrícula o aluno, hoje não tem mais impressão de diários para os professores, a gente faz tudo pelo SWAP, a partir de uma certificação simples da coordenação. Assistência estudantil, a gente faz a renovação, não precisa mais de documento. Então, a gente vem aprimorando os nossos processos. A nossa instituição, nosso campus, é referência para o IFB em todos esses processos de desburocratização. Então, com a gestão do professor Robson, a gente tem esse diálogo franco com os colegiados, esse diálogo franco com as coordenações dos setores e com o ensino, para que a gente possa fazer um processo menos desburocratizado possível. Então, isso já deu uma qualidade de vida melhor para todos esses servidores que foram atingidos com essas ações e que foram expandidas para todo o IFB. Muito obrigado. Agora, na segunda pergunta, o candidato Fernando pergunta para o candidato Robson. 1 minuto. Professor Robson, a gente tem visto hoje a estrutura desse bloco antigo está debilitada. A gente tem buracos, a gente tem as pistas de acessibilidade destruídas, a gente tem falta de cortinas nas janelas. Estamos construindo um bloco novo. Estamos construindo o CFT, como o senhor coloca. Eu gostaria de saber quanto o campus gastou na construção e qual é o planejamento para os próximos anos de gasto, de manutenção, limpeza, segurança, água, luz. Se o campus hoje tem recursos para manter esse bloco e por quanto tempo a gente vai manter aquele bloco. Candidato Robson tem 3 minutos. Obrigado, professor, pela pergunta. Então, é bom que a gente esclarece para vocês. Primeiramente, pessoal, uma coisa é quando a gente consegue um recurso de um projeto, de uma emenda parlamentar, e isso vem com um objeto definido, onde a gente tem que aplicar aquele recurso. Outra coisa são reformas pontuais que a gente tem que fazer com o orçamento do próprio campus. Então, o orçamento do próprio campus ele foi diminuído, como vocês acompanharam dos últimos anos, de forma drástica. Mesmo assim, a gente não se furtou e está correndo atrás de fazer os reparos necessários. O processo de persiana já está em andamento, já trocamos todos os equipamentos das salas de aula de 2 laboratórios e reformamos o SSD dos laboratórios. Sobre os gastos, pessoal, sempre há uma previsão, né, orçamentária que a gente debate com a comunidade. Então, a nossa previsão orçamentária é passada em reuniões e todo mundo sabe o que a gente gasta, né? Então, vocês podem, inclusive, na plataforma IFB em números, para ver lá cada rubrica que a gente aplica do orçamento da escola, quanto vai de água, quanto vai de luz, quanto vai manutenção. É até bom para esclarecer que, com a recomposição que a gente recebeu recentemente, que não é suficiente para tudo isso que nós necessitamos, a gente não vai ter problemas mais de demissão de servidores, né? O que a gente vai fazer é readequação de quadro, mas o nosso quadro de terceirizados vai permanecer o mesmo. Sobre a questão do bloco, a gente já está trabalhando com a Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal e a gente vai fazer a aditivação do contrato na perspectiva de consolidação da infraestrutura existente.
Então, há esse diálogo com o CONIF, esse aceno político, onde há a perspectiva de se garantir um orçamento justo para a rede federal, para que a gente possa fazer os devidos reparos. Muitas vezes, pessoal, parece que a gente não está correndo atrás, mas a gente trouxe muito recurso aqui para o nosso campus. O prédio, até o momento, a gente gastou cerca de 2 milhões nele. Tá? Ele vai ser completado, uma primeira etapa. A gente adquiriu já, acho que mais ou menos uns 500, 600 mil de equipamentos. Uma parte a gente já tem aqui no nosso campus, outra parte está chegando. A gente vai entregar uma etapa do projeto agora, e a gente já tem o deputado Reginaldo Veras, já com um padrinho, que vai trazer mais recursos para a gente concluir a segunda parte. Tá? Quando a gente fez isso daí, pessoal, a gente fez de forma dialogada com a comunidade, com os colegiados, que apresentaram as demandas. Né? As demandas para que a gente ofertasse ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Né? Então, é até bom, porque o professor, de repente, ele pode nos trazer como é que ele vai trazer esses recursos, porque a gente tem um diálogo muito forte com os parlamentares aqui do Distrito Federal, lá no Congresso Nacional e também da bancada aqui do GDF. Então, a gente está buscando as melhorias, está buscando o orçamento justo junto ao MEC, estamos com um diálogo bom Candidato, com a diretoria. tempo. Obrigado. Tempo. Réplica. Fernando, você tem mais 1 minuto aí. Foi esclarecido o ponto do valor gasto, né, mas ficou o planejamento, que tem sentido falta no campus. Quanto que está de planejamento para ser gasto em água, luz e mão de obra para aquele bloco? Porque precisamos saber. A gente precisa ter responsabilidade na hora de investir em construção de prédios novos. Será que a gente vai ter esse recurso? Sim ou não? Como conseguir esses recursos? Como correr atrás desse recurso? Quanto é? Quanto que eu vou bater lá? E, sim, temos articulação entre os deputados. A gente tem conversado, inclusive, na terça-feira, a gente ia fazer uma roda de conversa, pedir autorização para que o deputado entrasse aqui e foi negado. Entendi a comissão, pelo regulamento não poderia, mas a gente já ia trazer, durante a nossa caminhada, um deputado aqui para conversar com a comunidade, olho no olho, para que a comunidade colocasse também as demandas. Então, o que a gente espera fazer é, assumindo, vamos trazer todos esses números, a gente vai sentar com a equipe de planejamento. Tempo. Bem, pessoal, agora a gente vai passar para a segunda pergunta que o candidato Robson vai fazer para o candidato Fernando. 1 minuto. Candidato Fernando, na nossa gestão, a gente foi pautado sempre por tentar mediar os conflitos entre os servidores, entre os alunos, né? Então, a gente teve uma política exitosa de mediação de conflitos, de conversa, de escuta ativa, né? E de resolução, né? E, quando necessário, também de apuração. Eu gostaria de saber do candidato qual que vai ser a política dele para a mediação de conflitos, já que a gente veio de 2019 de um clima hostil entre os colegas, né? E hoje a gente já tem um clima mais harmonioso entre eles. Obrigado. Candidato Fernando, 3 minutos para a sua resposta. Quanto à mediação de conflito, durante a nossa gestão, a gente trouxe uma profissional para dentro do campus, chamava Flávia Beleza. Ela fazia toda a mediação de conflito, ela ensinou, ela deu cursos aqui dentro. Então, nós trouxemos a capacitação para os nossos servidores em termos de mediação de conflito. Vários dos servidores que estão aqui hoje são capacitados para fazer essa mediação de conflito e o resultado aí está. Então, quando a gente faz uma ação olhando para o futuro, a gente vê o resultado no futuro. Então, durante a minha gestão, fizemos diversas mediações de conflito, fizemos diversas escutas coletivas, fizemos várias coisas e fizemos a capacitação dos nossos servidores para fazer essa mediação, tanto coletiva quanto individual. Mas, tocando nesse assunto, sim, hoje o campus está harmonioso. Jeremias é exemplo disso. Jeremias é um cara competente nessa estratégia em fazer a mediação de conflito. Agradeço a equipe que você montou. Francisco também, excelente. Ali dentro da DRAP, tem gerenciado muito bem a sua equipe e, graças a isso, a gente tem hoje um campus mais harmonioso, mais responsável e mais dinâmico. Quanto a isso, vocês podem ver pelos meus apoiadores, gente. A mediação, a conversa, a escuta ativa começa já desde a campanha. As nossas propostas foram pautadas escutando todos. Eu tenho gente de direita e gente de esquerda sentando comigo já dentro da minha campanha, conversando e botando propostas. Então, essa capacidade de diálogo que a gente tem é demonstrado aqui. É demonstrado quando eu escuto os estudantes, quando eu sento com os estudantes, quando eu passo em sala de aula e ouço as propostas dos estudantes e coloco e atraio essas pessoas para o nosso convívio, para o nosso meio e para
andar e levar as nossas propostas para todos. Então, eu tenho orgulho de dizer que hoje a nossa campanha foi pautada nos múltiplos horários, pautada na ética, pautada em desenvolvimento social, pautada na responsabilidade, pautada no respeito, pautada na acessibilidade, e tudo isso foi porque eu consegui agregar diversos horários, não olhando religião, não olhando condição política, mas sim propostas e visões de melhoria para o nosso Instituto Federal, para a nossa comunidade, para o nosso campus. Vamos trazer de novo o diálogo aberto, o diálogo franco, e não vamos nos furtar em mostrar as coisas ruins também que acontecem. Nunca me furtei em chamar todo mundo e apresentar quando o recurso diminuiu. Eu sentei aqui nesse auditório e coloquei, o recurso diminuiu, o que faremos? Faremos isso e aquilo. Então, quando todos ouvem, quando todos escutam e quando todos participam ativamente, a gente tem chance de andar num caminho mais seguro e mais correto. E é isso que vai ser pautado durante a minha gestão nos próximos 4 anos. Escuta ativa, mediação de conflito, diálogo, respeito, acessibilidade e garantia de inclusão e de geração de renda através de incluir toda a comunidade São Sebastião aqui. Então, já sentamos com os empresários e fechamos diversos negócios para que a gente puder... Tempo. Candidato Robson tem 1 minuto para a réplica. Bem, candidato, eu não vi todo esse cenário de mediação de conflitos, né, na sua gestão. Né? Eu lembro das capacitações da pessoa lá da Flávia Beleza, sim. Eu acho que foi uma importante ação, inclusive trazida pela professora Teresa Bernadette, professor Maxi, né? Não lembro quem foi que trouxe. Mas aqui a nossa gestão sempre teve um diálogo muito aberto, né? Nós sempre recepcionamos bem os servidores, os terceirizados, os alunos, os parceiros da comunidade. Então, a gente tem um diálogo franco com todo mundo e, quando há conflito, a gente não se omite, a gente não terceiriza, a gente tenta resolver. E agradeço por elogiar a nossa equipe, do professor Jeremias, do Francisco, né, de outros colegas valorosos, do Marcos também, que trabalha lá na assistência estudantil, que é um setor fundamental para pegar as questões dos alunos, né, e nos auxilia nessa mediação. Então, o que a gente quer fazer na nossa gestão é continuar dessa maneira e aprimorar cada vez mais. Candidato, tempo. Continuando aqui, para finalizar esse bloco, o professor Fernando pergunta para o professor Robson. Fernando, 1 minuto para fazer sua pergunta. Professor Robson, hoje a gente tem visto a sinalização do campus faltando acessibilidade. Você tem propostas para colocar placas em braille e para melhorar o piso tátil, que hoje está deteriorado aqui no campus? Acessibilidade quanto às rampas, como vai ser no novo bloco? Teremos rampas, teremos acesso por elevadores? Como será tratada a acessibilidade e o desenho universal dentro do projeto de construção e reforma dos campos? Candidato Robson tem 3 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, candidato. É óbvio que a inclusão é pauta da nossa gestão, né? A gente teve importantes aquisições do NAPNE. O NAPNE hoje tem uma impressora em braille. Nós temos mobiliário para pessoas com deficiência. Nós conseguimos, por meio de emenda parlamentar, que nós captamos calçadas acessíveis no bairro São Bartolomeu, né? Conseguimos também que a gente vai cobrar, óbvio, né? Porque não terminaram a obra, que elas sejam sinalizadas com esse piso em braille, com pintura, com placa. Então, a gente está correndo atrás, a gente já tem acessibilidade até os pontos de ônibus aqui, a gente conseguiu para o bairro inteiro essas emendas. Nós temos parceria com uma associação que trabalha com pessoas com deficiência, então estamos preocupados com isso, que é a PABB, que faz projetos esportivos 2 vezes por semana, de judô, de iniciação esportiva, né? Então, assim, parece que a gente não está preocupado com a acessibilidade dos estudantes, né? Então, a gente tem um diálogo franco com o NAPNE. O NAPNE, na nossa gestão, foi ativo. Mesmo quando não havia função, ele sempre foi ativo, com muitos integrantes, porque eles perceberam na gestão uma gestão atuante para possibilitar a acessibilidade e a permanência e êxito dos estudantes com necessidades específicas, né? É óbvio, pessoal, que a gente vai correr atrás de recursos de orçamento, porque todos esses reparos têm que fazer por orçamento. No prédio novo,
Por hora, a gente não vai precisar, né, porque vai ter só o piso inferior, mas está previsto um elevador para a segunda etapa, a hora que for entregar o prédio. Tá? Então, a gente tem um cuidado com a questão da acessibilidade do nosso campus, a gente sabe que tem muito a melhorar, mas a gente está engajado com o NAPNE nessa luta. Hoje, o nosso NAPNE é um modelo para todo o IFB. O NAPNE hoje, pessoal, ele oferta bolsas que a gente aprovou na nossa gestão, que virou exemplo para todas as unidades, onde o aluno assessora o colega dele que tem uma necessidade específica na sala. Então, isso é projeto que foi gestado com o NAPNE na gestão do professor Robson. Né? A gente também, pessoal, tem formações que a gente já colocou na nossa agenda, no nosso calendário de reuniões. Então, a gente dá essas formações para os nossos servidores de como tratar os alunos com necessidades específicas. Então, seja um autismo, seja uma cegueira, seja... A gente deu diversos tipos de formação, né? Algum transtorno de desenvolvimento. Enfim, a gente está atento a isso. E a gente lutou ativamente para que tivesse, né? Nem sempre a gente foi exitoso, a gente está continuando lutando, né? Porque ainda a justiça entende que o intérprete é para o aluno, não é para o professor, mas, mesmo assim, a gente lutou diariamente para que tivesse intérprete aqui para a nossa servidora Guiomar, porque é muito difícil ela se incluir por falta desse profissional. A gente tem feito o que a gente consegue, está ao nosso alcance, mas a gente vai buscar fazer mais e melhor. Obrigado. Fernando vai usar o direito dele de réplica. 1 minuto para a sua réplica. A gente tem que lutar por isso mesmo, a acessibilidade. O Instituto Federal de Brasília foi criado com essa proposta, de ser um instituto inclusivo e acessível. Só corrigindo, professor, não usamos mais essa amenidade de deficiência que você falou aí. Hoje se usa pessoas com deficiência. Tá? Então, essa é a palavra usada hoje. Necessidades especiais, como você colocou, não. Não, hoje se usa pessoas com deficiência, foi aprovado pela ONU, essa é a palavra correta para se pronunciar com essas pessoas. Tá? Mas, voltando aqui ao assunto, vamos colocar as placas em braille para as pessoas, vamos revitalizar os pisos táteis que foram colocados durante minha gestão, vamos, durante as reformas, usar do Desenho Universal, que é um projeto de lei de 2006, se não me engano, que está lá e que muitas vezes a gente esquece, que regula desde a maçaneta da sua porta até a inclinação das rampas. Tempo. Bem, o candidato Robson pediu direito de resposta, mas o direito foi negado pela comissão. Bem, com essa réplica, nós terminamos o segundo bloco. E aí temos o segundo bloco, temos um intervalo de 3 minutos, rápido, para começarmos o terceiro bloco. Nesse bloco, próximo, as perguntas vão ser da comunidade. Ok? 3 minutos de intervalo. Eu convido os candidatos a retornarem para a mesa e também a plateia que se acomode para que a gente possa começar o terceiro bloco. Hã? 2 minutos, vou falar agora. Nesse bloco, pessoal, vamos lá. Nesse bloco, as perguntas serão sorteadas dentre as que foram submetidas no formulário pela comunidade. Então, vão ser sorteadas 2 perguntas do segmento estudante, 2 perguntas do segmento técnico-administrativo e 2 perguntas dos docentes. Lembrando que, neste bloco, não há réplica e cada candidato terá 2 minutos para responder, para fazer a sua resposta. Nessa etapa, nesse bloco, deixar bem claro que a gente vai ter alternância de uma pergunta para outra. Então, o que respondeu primeiro na primeira pergunta, responde na segunda pergunta, e assim vai alternando. Ok? A gente também é importante lembrar que teremos mais um debate na segunda-feira próxima e convidamos vocês a participarem. Coloquem lá, façam sua voz ativa, coloquem as perguntas, para que a gente possa aqui ter essa possibilidade de mostrar que vocês estão participando ativamente do debate, ok? Vou sortear aqui a ordem dos candidatos da primeira pergunta.
Ah, sim, pessoal. Ó, também foi encontrado, o pessoal está perdendo as coisas aqui hoje. Foi encontrado um óculos aqui, Ray-Ban, marrom. Né? Então, está aqui com a comissão, tá? Se alguém... Pelo jeito, a pessoa foi embora, então. Deixa aí. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio da ordem da primeira pergunta. Candidato Robson Caldas vai responder a primeira pergunta. E agora eu vou sortear a pergunta, tá certo? Nesse primeiro bloco, nesse bloco, são 2 perguntas. A gente vai começar com o segmento dos estudantes. Vamos sortear 2 perguntas. E a primeira, Robson começa respondendo. Deixa eu pegar aqui a caixinha. Obedecendo às regras do debate, perguntas ofensivas, elas não poderiam ser feitas. Vamos ver aqui. Então, primeiro para o candidato Robson. Então, nesse bloco, cada um tem 2 minutos. O que poderemos ver de diferente e relevante na sua gestão, caso eleito? Que impacto para o campus sua posse irá provocar? 2 minutos, Robson. Bem, pessoal, o que a gente mais quer é fazer esse campus crescer. Então, a gente não vai olhar o copo meio vazio, a gente vai olhar o copo meio cheio. Sabemos que temos que melhorar muito aqui para a nossa comunidade, mas vamos entregar um prédio lindo, um prédio com laboratórios novos e disponíveis para os cursos de vocês e para a comunidade desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Vamos entregar novamente múltiplas funções com o Co-Creation Lab e novos espaços. Vamos buscar ter um mestrado acadêmico ou profissional aqui no nosso campus. Vamos melhorar a questão das representações estudantis. Vamos trabalhar fortemente para que elas tenham mais voz, porque a gente vai atrás e, de repente, não encontramos esse engajamento que a gente gostaria. Então, a gente está indo atrás, estamos ajudando, né, passamos conversando com alguns colegas, alunos dos centros acadêmicos, né, dos cursos superiores e também com o Grêmio Estudantil, e a gente está engajado para que essas instituições sejam perenes no nosso campus. Em breve, também, nós esperamos fortalecer a nossa política de acesso e permanência. Então, ano que vem, a gente vai trabalhar de novo a política de assistência estudantil e a gente espera a participação massiva dos estudantes nesse processo. Tá? Bem, a gente está engajado também na próxima gestão para correr atrás, para garantir a alimentação escolar dos estudantes. A gente já começou um importante passo esse ano com auxílio alimentação do PROEJA do ensino médio e com o refeitório que vamos entregar. Também vamos entregar sistemas de vigilância que já estão em processo de andamento, que é câmera, cancela e catraca, e vamos correr atrás, já tem processo de andamento também das persianas. Tá? Então, vamos continuar ativos e atuantes para que a gente traga o melhor para a nossa comunidade. Além disso, para os técnicos administrativos, vamos trabalhar, apesar da pergunta dos estudantes, né, o aprimoramento do programa de gestão e o diálogo franco para melhorar as relações nos setores. Candidato, obrigado. Tempo. Fernando, 2 minutos para a sua resposta. Caso eleito for, gente, vamos trabalhar desde o primeiro dia para que todos tenham espaço aberto e diálogo franco nas tomadas de decisões do campus. Iremos abrir todas as decisões para uma pauta coletiva. Traremos de volta as nossas consultas públicas para o orçamento estudantil e para o orçamento do campus. Todo ano, quando chegar o orçamento estudantil, chegar o orçamento do campus, iremos para a consulta pública. Iremos trazer para vocês, mostrar para vocês o quanto temos e quanto devemos gastar em cada local do campus. Nossa gestão vai pautar pelo reforma desse bloco, cobrimento entre blocos, então vamos cobrir os corredores, vamos cobrir o meio do bloco. Essas são as principais pautas de estruturas das quais deveremos agir. Para o ingresso dos estudantes, para que possamos ter mais recursos, iremos passar de escola em escola, avisando sobre os cursos, dando palestra e mostrando para a comunidade de São Sebastião que aqui tem um Instituto Federal de Brasília, que o acesso é gratuito, que a gente tem espaço, que as pessoas de São Sebastião podem usar. Iremos melhorar e abrir mais espaço para a comunidade aqui dentro, aluno ou não. Todos terão espaço aqui. Iremos negociar com os diversos setores produtivos da região espaço para estágio de vocês. Iremos implementar o projeto de
primeiro emprego aqui para os nossos alunos do ensino médio. Iremos implementar o projeto de cadastro no IFE. O que é isso? A professora Camila tem um projeto muito bonito, onde ela recolhe os estudantes e as estudantes aqui do campus e repassa para os nossos empresários, pessoas com o perfil que o empresário quer. Então, os empresários já nos procuraram para saber se isso vai ter aqui no campus e iremos implementar desde o primeiro dia de gestão. A gente vai colocar primeiro emprego, gestão participativa, estrutura melhor. Tempo, candidato. Obrigado. Bem, vamos fazer agora o sorteio da segunda pergunta. E, nesse caso, quem responde agora é o candidato Robson. Fernando, perdão. Lembrando que são perguntas do segmento dos estudantes, depois a gente vai para os técnicos administrativos e, por fim, dos docentes. Como pretende ter novas ofertas, novos cursos no IFB São Sebastião? Essa pergunta apareceu de manhã e coloquei. Não sabemos como implementar novos cursos agora, pois temos que ouvir e decidir coletivamente. Será que queremos novos cursos ou não? Pois o campus foi pensado para a estrutura que existe hoje. A gente contratou docentes, ampliou os espaços, colocou laboratórios, pensando nos cursos de hoje. Se devemos ter novos cursos ou não, isso a comunidade vai dizer. Então, vamos abrir, como sempre falei, diálogo com a comunidade de São Sebastião, que é quem irá entrar nos cursos. Então, podemos definir cursos dentro do eixo que foi escolhido lá na criação do campus São Sebastião, pois ali planejamos a entrada e as ofertas. Tá? Então, como fazer para ter novos cursos? Teremos que repensar toda a estrutura, todo o material humano, todo o corpo técnico, para que a gente absorva um curso novo. Então, não é uma maneira fácil, não existe essas coisas. Vamos só trocar o curso. Não é assim que funciona, gente. Então, teremos dificuldades se a comunidade de São Sebastião realmente quiser cursos novos. Mas iremos ouvir, pois não furtamos a trabalhar. Pois isso é a nossa proposta. Escutaremos. Se for uma demanda da comunidade de São Sebastião, nós analisaremos todas as propostas, passaremos ao estudo e fazemos o planejamento. Demora tempo, provavelmente não será feito em uma gestão, mas abriremos o diálogo e abriremos as consultas públicas dentro da comunidade e dentro desse auditório que estará reformado para receber a comunidade de São Sebastião. Obrigado. Candidato Robson, 2 minutos para a sua resposta. Bem, pessoal, só um esclarecimento para fazer. A política de assistência estudantil prioriza os vulneráveis, os auxílios permanentes e emergenciais, a renovação automática e a finalização da fila. Tá? Então, para não ter promessa de coisas que não podem ser cumpridas dentro da política atual. Depois, sobre novos cursos, nós implementamos uma comissão que está atuante para elaboração do estudo das ofertas do campus. Ela já está trabalhando desde o começo do ano. Então, ela já apresentou para os professores, para os servidores, e irá fazer também consulta com os colegiados em separado e com os estudantes para apresentar essas propostas, que são mudanças de turno, mudanças de tipo de oferta, presencial, EAD, sei lá, cursos FIC para o PROEJA, por exemplo, pós-graduação em nível de mestrado, verticalização do CISEDU. Então, vai ser verticalização seria curso superior, tá? Na área de tecnologia, tá, pessoal? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E infraestrutura para isso a gente está construindo. Então, a gente já está indo atrás e também já estamos dentro da rede federal trabalhando, lutando para a recomposição dos nossos quadros, tanto de docentes quanto de técnicos. Então, a ideia é que se faça um estudo para que se tenha a previsão de quadros docentes e técnicos, para que, à medida que o MEC libere esses códigos de vagas, a gente vai paulatinamente implementando esses cursos. Tá? Então, esta é a ideia. Os alunos e a comunidade
os arranjos produtivos sociais, culturais e sociais serão consultados, até porque a nossa gestão tem um conselho gestor ativo, fizemos mais de 24 reuniões, a nossa instituição participa mensalmente da rede de entidades, da reunião do Fórum Intersetorial de São Sebastião, é um importante ator, inclusive, dando voz à educação, já que muitas vezes a Secretaria de Educação não manda representante, a gente é a voz da educação lá, e a gente agradece a atenção e vamos trabalhar por todos. Tempo. Agradeço. Agora a gente vai entrar nas perguntas dos técnicos administrativos, tá certo? Vamos sortear aqui. Quem responde primeiro, seguindo a alternância, é o candidato Robson. Por que votar em você? Ah, meu amigo, aí ficou uma coisa bem bacana, né? Os técnicos aqui são nossos amigos. A gente teve um trabalho muito duro aí desde o início da gestão. Começamos num gás, teve a pandemia. Vocês foram parceiros demais aqui do professor Robson, da gestão do professor Robson. A gente tentou atender da melhor maneira possível as demandas de vocês, sempre com proposições diferenciadas. O setor DRA foi fantástico nesse período, propondo novos fluxos de trabalho que viraram referência. A gente peitou os processos eletrônicos quando queriam fazer tudo impresso ainda. Pessoal aqui, a Duda não pode se manifestar, mas está de prova. Também o pessoal do administrativo, com muita transparência, muito zelo para a aplicação do recurso público, encampando diversas licitações e economizando recursos para o IFB. Então, a gente economizou recursos na área de limpeza aqui para o IFB. Nós economizamos recursos de energia elétrica com a implementação das mini-usinas, e foi muito fruto do trabalho dos terceirizados e dos colaboradores técnicos administrativos, né? Eles permaneceram aqui durante a pandemia, quando a escola esteve fechada. Então, colega técnico, conte em mim, um parceiro aí para aprimorar a sua atuação. A gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente está lutando para recompor os nossos quadros técnicos administrativos, que estão muito deficitários. Então, essa é uma luta árdua, e quem trabalha conosco sabe que a gente está lutando por esses cargos há muito tempo, né? Então, a gente espera, agora, com a nova gestão do MEC, está de portas abertas, também a gente recompor esses quadros, porque o que está acontecendo muito é que as equipes muito competentes acabam ficando sobrecarregadas pela falta de servidores e se adoecem, precarizando um pouco o serviço. Então, a gente também vai lutar pelo substituto do técnico administrativo, que já está também previsto junto à Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal. Então, a gente vai encampar isso daí enquanto Rede Federal, para que a gente traga a melhor qualidade de vida para o nosso técnico. Obrigado. Agora, o candidato Fernando, 2 minutos para a sua resposta. Por que votar no candidato Fernando? Porque estamos aqui para apresentar a melhor proposta para todos, para o coletivo. Não somente para técnicos, não somente para alunos, não somente para professores, não somente para os nossos terceirizados, mas como um todo. O Instituto Federal ele é feito por todos, e vamos apresentar as melhores propostas, desenvolver as melhores ideias. Iremos, desde o início, correr atrás de parcerias para que a gente possa tratar dos nossos servidores adoecidos, os nossos servidores que têm ficado adoecidos a cada dia mais desatendidos dentro do Campus São Sebastião. Então, vamos buscar parceria para que esses servidores sejam atendidos, escutados, ouvidos e tratados, para que, quando regressem para os seus cargos, regressem saudáveis. Vamos brigar, como sempre brigamos, pela recontratação de todos os servidores, recomposição do nosso quadro. Fomos a gestão que mais contratou técnicos durante 3 anos somente. A gente brigou com a reitoria, bateu boca, mas trouxemos o nosso quadro e colocamos técnicos aqui para trabalhar, porque não aceitamos dobrar o número de alunos como dobramos e deixar o número de técnicos iguais. Então, a gente contratou técnicos, enfrentando leão, mas admitimos os técnicos aqui dentro e passamos de 24 para 33, se não me engano, o número de técnicos durante 3 anos de gestão. Vamos respeitar as horas de trabalho. Vamos tentar incluir para vocês as horas de pesquisa, que hoje os técnicos não fazem. Vamos tentar colocar dentro da política do Instituto Federal de Brasília um olhar mais sensível para os nossos técnicos, principalmente aqueles que hoje estão em trabalho remoto, que
por ter tanta dificuldade, tanta burocracia dentro do trabalho remoto, preferem não fazer o trabalho remoto para vir aqui, em vez de ficar fazendo relatórios infinitos para entregar para a gestão, o que só ocupa tempo, ocupa espaço e não gera produtividade nenhuma. Então, vamos lutar em todos esses níveis. Tempo. Obrigado. Vamos agora para a segunda pergunta do segmento técnicos administrativos, e quem responde primeiro, seguindo a alternância, é o candidato Fernando. Gostaria de saber dos dois candidatos, durante toda a vida profissional no IFB, quantos projetos de pesquisa ou extensão foram proponentes ou participantes que trouxe para o campus ou bolsa para alunos. Fernando, 2 minutos. Estou no campus São Sebastião desde 2014. Em 2014, quando entrei, atingimos diversos setores com os nossos projetos. Criamos a Semana de Cultura e Arte do campus São Sebastião. Criamos a Semana de Acessibilidade. Participamos de diversos debates com a comunidade. Propomos várias coisas dentro do eixo de extensão, como esportes, junto com a professora Camila. Trouxemos para cá GIFs, fizemos lutas e ajudamos a criar, na verdade, o Conecta IFE, que foi um grande projeto criado lá com o professor Conciani. Mas desse período todo que estive aqui, somente nos últimos 4 anos que não estive em frente de gestão. Então, sempre tive, desde que entrei no campus, como coordenador de pesquisa e extensão, coordenador de pós-graduação, diretor do campus São Sebastião. E, nesse período, sempre abrimos portas para que os outros grupos propôssem seus projetos de pesquisa e de extensão. E, como coloquei aqui, diante do fato de a gente não ter, hoje, técnicos podendo orientar nossos alunos, temos técnicos muito bem qualificados, e não podendo orientar os alunos, iremos abrir para que os técnicos, iremos lutar dentro das instituições que os técnicos tenham as horas de pesquisa e extensão garantida, para que eles também possam propor seus projetos. E iremos propor um projeto de qualidade de vida. Retornaremos com os nossos cafés, retornaremos com as nossas atividades nos finais de ano, onde a gente fazia as confraternizações, onde a gente incluía todos os servidores ali para que pudessem participar e estar com a vida ativa dentro do campus São Sebastião. Então, essa é uma qualidade, enquanto gestor, que tenho, é de trazer e oportunizar que todos os grupos façam seus projetos. Ótimo. Robson, agora 2 minutos para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, porque projeto aqui é o que a gente mais fez, né? Bolsa para aluno, arrecadar recursos. Então, Núcleo de Estudos Agroecológicos foi o maior, com as minhas parceiras Laura e Vera, onde a gente executamos projetos na Unidade de Internação de São Sebastião, com bolsistas, com insumos, com materiais. Aqui fizemos o projeto das vivericultoras, que eu coordenei, com emenda parlamentar. Formamos pessoas que construíram cisternas para captação de água para os sistemas de verdes do campo, construímos o viveiro com outro curso, construímos o nosso depósito de ferramentas com outro curso, pessoas formadas e entregando produto pedagógico para a unidade, né? Tivemos bolsistas do NEA que trabalharam em hortas escolares, tivemos também um projeto, vários PIBICs que eu submeti, né? Dando bolsa para alunos também, 5 PIBICs eu tive aqui, 2 premiados, um no Conecta e um na Semana de Ciência lá da UNB, né, a Distrital. Então, aqui a gente está bem engajado, pessoal, para trazer projetos. Sou coordenador de um grupo de pesquisa muito ativo no campus, que é o Grupo de Pesquisa Educação e Ciências, que estruturou os laboratórios de pesquisa que nós temos no campus, que está correndo atrás também de projetos voltados para a comunidade, como o professor Luiz, que desenvolveu da feira, com a professora Vera, que está com o Co-Creation Lab. Então, a gente tem esse trabalho engajado, cooperativo, para trazer coisas boas aqui de projetos de ensino, pesquisa e extensão que beneficiem os estudantes da comunidade. Tá? Então, o professor Robson, ele, enquanto gestor, enquanto professor, nunca deixou de orientar aluno. Tá? Nunca deixou de tocar um projeto de extensão. O professor Robson fez um projeto premiado no Conecta, o horticultor urbano, com pessoas com deficiência, né? Então, a gente fez o trabalho na Horta de Girassol, com os meninos, junto com a PABB, uma parceira externa. E parceria, professor, é o que a gente mais faz aqui no IFB.
Então, a gente tem parceria com a Emater, Senar... Candidato, o tempo. Obrigado. Bem, pessoal, seguindo para a terceira fase desse bloco, a gente vai sortear as perguntas dos docentes. Ok? E quem responde primeiro é o Robson, seguindo a alternância. Vamos lá. Auxiliar aí, ajudar. Tem uns que são as cartas enroladinho aqui, parece um pergaminho. Mas vamos lá. Quais foram os cargos de gestão por eleição, tais como coordenações EMI, que o senhor assumiu nos últimos anos? Bem, pessoal, eu estava diretor do campus, né? Então não tinha como eu assumir coordenação de curso, né? Mas é importante saber isso daí para você verificar se o candidato que quer fazer melhor pelo seu curso se propôs a se candidatar para fazer o melhor para o seu curso, né? Então é importante isso. Se ele presidiu comissões importantes dentro do campus, então é importante vocês sempre avaliarem isso. Como estive diretor-geral, eu não tenho muito o que esclarecer enquanto cargo de coordenação. Antes disso, eu fui coordenador de pesquisa e inovação aqui era a coordenação de pesquisa e extensão aqui no campus à época, né? Depois, continuando trabalhando aqui no campus, eu fui assessor especial do núcleo estruturante da política de inovação da rede federal, né? E depois que eu voltei, né, já tinha outros coordenadores, eu me candidatei à gestão e entrei como diretor. Então, não tive essa oportunidade na minha atuação enquanto coordenação de curso. Obrigado. Candidato Fernando, tem 2 minutos para a sua resposta. Como já disse, né, na minha trajetória aqui do campus, fui coordenador de pesquisa e extensão aqui dentro do campus, fui coordenador geral de pós-graduação dentro da reitoria, fui pró-reitor substituto nesse período que estava lá dentro e voltei ao campus e candidatei ao cargo de diretor-geral. Fui diretor-geral no período de maturidade do campus, que a gente diz, quando o campus alcançou 5 anos e poderia fazer sua eleição propriamente dita, e ficamos nesse período entre 2016 e 2019 dentro da direção. Assim que saí do cargo, fui concentrar na minha área de pesquisa. E fiquei esse período todo fazendo pesquisa e lecionando com meus estudantes, que é o cargo que eu realmente escolhi estar aqui dentro do IFB. Eu sou docente, eu entrei aqui para ser docente, eu entrei aqui para dar aula para os nossos alunos, eu entrei aqui para estar na sala com os nossos alunos. Eu tenho orgulho de dar aula para os nossos alunos, não me furto de entrar na sala com os nossos alunos. Então, sempre dei aula, sempre vou dar aula e continuo dentro do IFB para dar aula. Por isso, o slogan da nossa campanha, eu escolho o IFB. Foi aqui que eu escolhi ficar, foi aqui que eu escolhi trabalhar e é aqui que ficarei até aposentar, se aposentar poderemos, né? Então, é isso. Esse é o professor Fernando e estou aqui hoje candidatando para, sim, ter mais um cargo eleito dentro do meu currículo. Conto com vocês no dia 17, votem 17. Bem, obrigado. Vamos agora para a segunda pergunta do segmento docente. Quem responde primeiro é o candidato Fernando. Vamos lá. Qual a sua proposta para atuação e integração da comunidade acadêmica junto ao sindicato Sinasef? Candidato Fernando, 2 minutos para a sua resposta. Excelente pergunta para quem fez. Como eu falei, eu vim da militância estudantil, então sempre tive ligado com algum movimento de militância. Tenho proximidades com alguns atuantes hoje no Sinasef, inclusive está ocorrendo a eleição, né, do Sinasef e com chapa única, e a maioria dos representantes será aqui do Campo São Sebastião, e a gente vai abrir um diálogo muito franco com eles, e vamos, principalmente, levar as pautas deles para dentro do colégio de dirigentes. Então, sentaremos com os representantes do Sinasef, veremos suas propostas e levaremos para pautar dentro das instâncias coletivas do IFB. Essa é a minha proposta, esse é meu compromisso com o Sinasef. Quero levar todas as suas reivindicações para dentro dos espaços coletivos para que o Sinasef possa ter representatividade ali dentro também.
conto com essa harmonia do Sinasef. Rafael ali está, foi do Sinasef, está no Sinasef, e vou sentar com eles para nós conversarmos e ter essa articulação entre os servidores e os gestores dentro do Instituto Federal de Brasília. Robson agora tem 2 minutos para responder. Bem, agradeço aí a pergunta, né, porque a gente sempre teve um diálogo muito bom com os representantes do sindicato aqui na instituição. A gente sempre trabalhou com eles, inclusive num fórum muito bacana, que foi o Comitê de Emergência do IFB durante a pandemia. Teve colegas do sindicato que participaram, pude trabalhar junto com eles, né. A gente valoriza a questão da classe trabalhadora. Inclusive, nós temos um pleito para que os técnicos administrativos tenham uma isonomia no tratamento em todas as instâncias do governo federal, e eu sei que o Sinasef está pautando isso daí também. E a gente está à disposição de todos os servidores para construir junto um serviço público melhor. Eu sou servidor, todos os benefícios, cada vírgula do meu contra-cheque veio com uma luta, né? Nada é de graça, né? Inclusive, no momento, oportunamente, está tendo greve de professores, né? E a gente solidariza com eles, porque eu também já fiz greve, também já fui do movimento estudantil, eu era do diretório acadêmico Valdemar Safiotti, lá da Unesp de Araraquara, e a gente fez greve também lá, enquanto estudante da Unesp, para exigir melhoras, quando cortaram as bolsas dos nossos queridos colegas estudantes lá à época, né? Então, a gente está à disposição do sindicato, como sempre esteve. A gente tem um diálogo muito bom com todos os representantes. E a gente está à disposição para fazer mais e mais. E se puder contar com o apoio do professor Robson para melhorar a carreira do docente, especialmente a do técnico, que está muito defasada, com os nossos colegas querendo ficar no IFB, mas tendo que se dedicar a estudar para outros concursos, porque a gente remunera pouco, encontre o professor Robson como parceiro, tá? Então, é isso que eu queria explanar. Obrigado. E assim, pessoal, a gente encerra esse terceiro bloco, 3 minutos de intervalo, e a gente volta para o encerramento do debate com as considerações finais dos candidatos. 3 minutos de intervalo agora. Convidamos os candidatos à mesa para fazerem suas considerações finais. Em nome da comissão também, a gente já gostaria de agradecer a presença de vocês e usar esse espaço para dar 2 recadinhos. O primeiro recadinho é o seguinte: temos mais um debate que vai ser realizado aqui no auditório na próxima segunda-feira, dia 15, às 14 horas. Houve a mudança de horário e a gente já fez a comunicação e foi acertado com os candidatos, que estava marcado inicialmente para as 14h30, e isso essa decisão se deu para evitar o máximo possível o choque com o debate para reitor, que também foi transferido para esse dia, para esse horário. Então, é só justificando. E outra coisa, vocês veem como é importante a participação de vocês. O formulário para vocês submeterem as perguntas está aberto de novo e vamos participar, vamos colocar as perguntas lá para que a gente possa enriquecer nosso debate. Tá certo? Mais uma vez, como em todo bloco, fazer o sorteio da ordem dos candidatos que vão fazer as considerações finais. Nesse bloco, que é bem curtinho, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais. Ok? Vamos sortear. Candidato Fernando é o primeiro a fazer suas considerações finais. Fernando, por favor, 2 minutos. Boa noite. Agradecer a presença de todos aí que ficaram aqui até esse horário, ouvindo as nossas propostas, debatendo nossas ideias. Obrigado por estar aqui emprestando seus ouvidos para que a gente pudesse falar para vocês o futuro do Campus São Sebastião, o que se esperar para esse campus nos próximos 4 anos. Como eu coloquei, por que eu me candidatei?
porque não acredito em reeleição em esfera nenhuma. Então, acho que é desgastante, acho que não é bom. Eu espero que vocês analisem as propostas que foram postas aqui e que votem consciente no dia 17. Trarei novamente para vocês as propostas, que é participação ativa dos estudantes, melhoria na qualidade de vida dos servidores, melhoria na qualidade de vida dos nossos técnicos, participação ativa dos nossos terceirizados, cobrir entre blocos, cobrir o meio do bloco. Sentarei com as empresas de ônibus, como fiz no primeiro mandato, para readequação de linhas, ouvindo vocês, qual o horário que sai do campus. Então, iremos sentar junto com o DEFTRANS para que as linhas passem nesse horário, pois é uma questão de segurança. Sair daqui e ficar esperando em ponto de ônibus é muito inseguro. Então, faremos essa conversa através das demandas de vocês. Pegaremos as demandas e levaremos para as instâncias coletivas necessárias. Esse é o candidato Fernando. Espero o voto de vocês no dia 17. Muito obrigado, boa noite, bom retorno para casa e bom descanso. Candidato Robson, 2 minutos para suas considerações finais. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a todos que ficaram até esse horário, os que tiveram que ir um pouquinho antes, né? E agradecer também aos colegas técnicos, servidores, estudantes que puderam acompanhar as nossas propostas, ler e analisar com carinho. E a gente espera que vocês façam uma decisão acertada no dia 17, no número 19. Tá? Bem, pessoal, nós temos um carinho especial pelo público noturno. O público noturno, pessoal, a gente vem buscando adaptar os currículos, buscando adaptar os espaços para o público trabalhador. Já trouxemos representações parlamentares para fazer audiência pública, para discutir a questão do transporte escolar. A gente está empenhado nesse sentido com vocês. Nós estamos melhorando a questão da iluminação pública aqui no bairro, as calçadas acessíveis, pensando também no público noturno e nas mulheres que aqui acessam o campus. Quanto às mulheres, a gente tem um carinho especial por elas, que é um público que a gente vem atendendo com carinho, as mães especialmente, com a ludoteca, proporcionando que essas mães possam assistir a aula e deixar seus filhos bem assistidos com as nossas monitoras. O nosso trabalho é focado no usuário, ou seja, no aluno. Então, a gente vai continuar engajado nesse sentido para aprimorar mais e mais e trabalhando em conjunto com os nossos professores, técnicos e terceirizados no objetivo que é ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade para a nossa região. Nós ainda vamos trabalhar ativamente para a entrega do CFT, laboratórios novos que vocês merecem e vocês vão ter. Tá? Por fim, antes de me despedir, só gostaria de fazer um pequeno esclarecimento, que ficou meio duvidoso, que os técnicos têm direito a horas de pesquisa. Tá? Eles podem cadastrar e a gente vai melhorar a questão da comunicação e do incentivo para que eles possam usufruir mais desse benefício. Nosso diretor, por exemplo, aqui usa. Candidato, obrigado. Tempo. Bem, nós temos mais um recado, que, assim, só para reforçar, dia 17 é dia de fazermos a escolha do nosso próximo diretor-geral. Então, como estão afixados os cartazes nos murais, vocês podem buscar ali as informações, vocês poderão votar remotamente ou então aqui também, porque o portal para a eleição está disponível na web, totalmente testado, funcionando, tudo certo. Então, sigam as orientações que estão aí nos cartazes e vocês, aqueles que não tiverem acesso à internet e quiserem e escolherem fazer aqui vai ter uma sala com os... Não precisa ser impresso, não, né? Não. Aí, bem, então, com isso, nós agradecemos aqui os candidatos pelo debate propositivo que foi feito agora à noite, em nome da comissão, e desejamos a todos um bom retorno e votem no dia 17. Façam sua escolha.